Sobre os vídeos que gravei antes, recapitulando, que aqui João Batista pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele anunciava sobre Jesus, ele era a voz do que clamava no deserto, voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, direitar as suas veredas. Veja as vestes de João Batista: pelos de camelo e um cinto de couro, sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. João Batista não veio como um rei. Ele diz: produzir frutos dignos de arrependimento. João Batista deu testemunho de Jesus Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui vemos que Jesus deu o exemplo, ele se batizou, ele foi batizado por João. Por isso que é necessário crer em Jesus e ser batizado, mas para se batizar precisa se arrepender dos pecados. Depois, seguindo o exemplo de Jesus que se batizou, foi batizado. Após isso, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo o atentou, então vemos que mesmo nós aceitando Jesus e sendo batizado, nós seremos tentados pelo inimigo. Ele nos oferecerá pratos como aquele ofereceu para Jesus. Mandou Jesus transformar pedras em pães e tais, distorcendo a palavra. E Jesus respondeu com a própria palavra: não só de pão viverá o homem, mas é toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo levou o pináculo do templo e mandou ele se jogar e disse para se jogar de lá abaixo, porque estava escrito que aos anjos dará ordem a respeito para que te guarde. Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Mas também Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui o inimigo mostrou as riquezas, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se postado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus, depois que ele passou da prova. Então mesmo nós batizando, o inimigo nos tentará e nos oferecerá coisas do mundo. E aqui Jesus começou a sua missão na Galileia, e o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que vieram na região sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer também, ó que Jesus pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aqui a vocação dos discípulos, vemos que os discípulos não eram ricos, eram homens simples, pescadores. Então Jesus te chama não pelo que você tem. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar porque eram pescadores. E o que Jesus disse-lhe: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então venha para Jesus.
Provavelmente aqui esses discípulos já eram batizados por João Batista, porque eles eram discípulos de João Batista, mas ainda não conheciam a Jesus. Aqui Jesus o convidou para segui-los, para não ser pescador de peixes do mar, mas pescadores de homens, de pessoas. Assim também você que quiser aceitou Jesus, ele faz o convite para pescar homens, ganhar homens para o reino. Daí ele viu mais os dois outros discípulos, Tiago e João. Ele também o chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Depois que você começa a seguir Jesus, Jesus curou enfermos, aqui muitos enfermos. Então Deus dá o dom para as pessoas que o servem para curar também. Depois, mais adiante, será visto em alguns vídeos, mas aqui eu estou recapitulando que eu já mostrei antes. E aqui os que seguem Jesus devem ser humildes de espírito, que eles serão bem-aventurados. Se choram, serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem. Quem serve a Jesus passará por isso. E vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então não desanime de serem perseguidos ou odiados. E você deve continuar sendo sal da terra. Porque se você não for sal, dar mais testemunho, você pode ser lançado fora para ser pisado pelos homens. Mas seguindo a Jesus, você será sal também. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então você é a luz, não tem como você fugir, você vai brilhar se você levar o Evangelho de Jesus na sua vida. E assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É isso o ensinamento para seguir Jesus. É o próprio Jesus falando. Que em verdade vos digo que até o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Você deve ensinar os caminhos às pessoas e não ser mau testemunho. Aquele, pois, que violaram desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E assim vai. Jesus completa o que foi dito aos antigos. Não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também não pode chamar as pessoas de tolo, que está sujeito a inferno de fogo. E Jesus é a favor das ofertas, mas quando você dá uma oferta de coração,
Quando você serve a Deus, você vai querer ofertar, mas é o que está no teu coração. E não é para conseguir, para pedir as coisas para Deus, para querer recompensa. Nossa recompensa será no céu. A oferta é voluntária, você dá o que está em seu coração. Também fala em várias passagens da Bíblia. Mas você que é fiel nas ofertas, Jesus abençoa. Mas olha, você pôs ao trazeres no altar a tua oferta, para você que traz oferta, ali te lembrares de quem teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-se com teu irmão e então voltar e faz a tua oferta. Senão Deus não recebe, e você dá também ofertas com orgulho para se mostrar. É tão grave que diz aqui, se você tiver algo contra teu irmão, ou mais ainda que teu irmão tenha alguma coisa contra ti. Veja aqui, ó, eu já li essa passagem. Sobre adultério, Jesus diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Que diz que é melhor não se escandalizar. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Sobre juramento. De modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser a estrada de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jurareis pela tua cabeça, porque não podeis tornar tua cabeça branca ou preta. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Sobre da vingança, eu, porém, vos digo, não resistais aos perversos, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo atilhar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não volte as costas ao que te deseja emprestar-te. Se você serve a Deus, a Jesus e segue Jesus, você tem que olhar todos esses mandamentos de Deus aqui. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre o mal e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Para amar as pessoas. Portanto, sede-vos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por ele. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E como deve-se dar esmolas? Quando deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmolas, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Sobre as orações, você já sabe a oração do Pai Nosso. E vem sobre o jejum também, como jejuar.
sobre os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, o quão grande trevas serão. E ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer a de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse é o Evangelho de Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a que é a vez de vestir. Não há a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. E aqui ele fala sobre as aves dos céus, que não colhem nem ajuntam, mas Deus os sustenta. Para não se preocupar como se vestir, como comer, com a alimentação. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos ou beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os teus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Esse é o Evangelho de Cristo. Qualquer outro evangelho diferente desses que eu estou mostrando aqui na palavra. Porque hoje as pessoas estão mais preocupadas em ser abençoadas e tudo, pedir a Deus, pedir e dar oferta para receber benefícios da dízimo, para receber. Mas não é o Evangelho de Jesus, é esse. Não vou explicar, porque já está tudo escrito aqui. Medite. Amém.